Mais uma vez aqui no Espaço Online, nós estamos conversando hoje com a Andréa Lages, ela que é coach executiva, ela é diretora da International Coaching Community e também é CEO da Lambert, a primeira empresa no Brasil a oferecer curso de certificação internacional em coach. Andréa, nós temos mais algumas perguntas que vieram das ruas da cidade. Vamos à próxima questão? Eu gostaria de saber se é muito a importância do feedback para quem não é aprovado. Pois não, Para quem Andréa? não é aprovado? Para quem não é aprovado num processo, enfim, eu acho que isso a gente pode até acabar estendendo de uma forma geral, né? Nos processos seletivos ou mesmo durante o trabalho, enfim, existe toda uma preocupação em como se dar esse feedback. Na sua avaliação, com a sua experiência internacional, enfim, como é que é o jeito certo de dar o feedback para uma pessoa? Bom, em primeiro lugar é o não julgamento, né? Porque você não é o dono da verdade. Então, a questão do feedback é assim, na minha percepção, o que eu vejo daqui, é o que me causa essa ação que você teve, é essa impressão. Isso é pra mim, não é pra todo mundo. Uma coisa é falar assim, outra coisa é falar assim, você fez isso por causa disso e deveria ter feito dessa maneira. Isso é julgamento. Isso é a postura de uma pessoa... também, né? A pessoa se defende, ela não escuta. Né? Se você fizer isso, ela vai tentar te explicar por que ela fez isso. Que não é necessariamente a maneira que você acha que é o porquê que ela fez. E ela vai tentar se defender. Fechou as portas. Apontou o dedo, mesmo verbalmente, sem ser o fisicamente, a pessoa se fecha. Né? Então, o feedback serve para ajudar, serve para contribuir a pessoa a ser melhor. Então, por exemplo, o que eu percebo que você fez, ou dessa maneira que você fez, você agiu dessa maneira, na minha percepção foi o que... E me deu a impressão, ou me fez sentir... Tal coisa. Que não é a que eu queria sentir. Como poderia me ajudar se você tivesse, de repente, falado a mesma coisa, mas de outra maneira? Que outra maneira? Eu te dou a outra maneira, porque senão a pessoa tem N maneiras de se falar a mesma coisa. Fica realmente perdida, né? Então, se por exemplo, se ao invés de você me falar dessa maneira, você me falasse dessa maneira, eu teria reagido melhor, ou eu teria conseguido atingir o resultado que você esperava de mim nessa tarefa. Por exemplo, veio o chefe e fala, faz isso. Aí o empregado vai e faz isso. Só que o isso é outro do que o chefe falou. Então, o que aconteceu ali? O feedback não vem só de cima para baixo. O feedback ele é 360 graus. Então, como a pessoa que está subordinada a alguém pode dar um feedback também, até para conseguir melhores resultados ela mesma. Uma das coisas, um dos problemas que eu vejo muito comum em empresa, são pessoas que não conseguem os resultados esperados pela diretoria da empresa, por exemplo, simplesmente porque não sabe quais são. Começa por aí. Né? Então, eu acho que eu sei, mas a comunicação não é bem clara. Então, qual é a responsabilidade? Simplesmente o empregado vai dizer, bom, paciência, eu fiz o que eu achei que era, e não consegui, eles acham que não ficou bom, eu acho que eu fiz exatamente o que eles pediram. Essa é uma postura fraca, né? Uma pessoa que não vai conseguir crescer muito dentro da empresa porque vira vítima, né? Então, vítima hoje em dia continua vítima, né? Não tem como deixar de ser, né? Ou passar a ser o criador da sua vida. Nesse caso, então, qual deveria ter sido a resposta? Olha, eu entendi, você me deu essa instrução de fazer isso, no meu entender, eu fiz. Se o que você queria não era isso, então me diz exatamente qual era o resultado que você queria. Vai falar, eu queria esse resultado. Aí então volta pro empregado e fala, tá bom, eu teria entendido que você queria esse resultado se você tivesse me falado dessa maneira, de tal maneira, e não da maneira que me foi falada, porque no meu entender, eu achei que eu tinha feito, mas eu não fiz. Então, o feedback em si, ele funciona, em primeiro lugar, tem muita gente que acha que feedback, de novo, é de cima para baixo, né? Então, eu te julgo, porque isso nem chega a ser feedback, né? Isso passa a ser um julgamento. Quando a gente aprende a dar o feedback bem feito, isso serve para todo mundo, e dá um poder que a pessoa não tem noção.
para começar. De repente ela começa a crescer, porque aí ela consegue perceber que o resultado da comunicação começa a ficar muito mais produtivo. Então, ela consegue saber exatamente o que é esperado dela, que tipo de resultado que é esperado dela. Por exemplo, eu, particularmente, quando eu vou, uma empresa entra em contato com a minha empresa, com a Lambit, ou comigo diretamente, para um projeto. Eu quero desenvolver os meus empregados como coaches. Tá bom, mas exatamente o quê? Como que você vai saber que eles se desenvolveram como coach? Qual é exatamente o resultado que você quer? Porque muitas vezes, e aí, de novo, voltando ao primeiro, a definição do coaching, o que aquela empresa entende como coach não é necessariamente o que eu vou entregar se eu não souber... Qual a expectativa? Exatamente. Como é que você vai saber que eles se desenvolveram como coach? O que eles vão estar fazendo de maneira diferente, ou a mais, ou a menos, que você vai dizer, não, o treinamento funcionou, né? O treinamento em coaching funcionou, né? Que eu entreguei na empresa. E aí fica tudo muito mais fácil para todo mundo. E aí a gente consegue fazer a avaliação do momento atual e do estado desejado, fazer a definição do estado desejado. Aí eu como profissional de coach, eu sei como chegar lá, de A a B. Mas eu tenho que ter isso muito claro. E depois, se eu não cheguei, eu vou saber receber o feedback também e dar o feedback. Se de repente, no final, eles percebem, não, na verdade não era bem isso que a gente queria. Andréa, nós temos mais uma questão feita para você. Vamos a ela? O que é mais importante nesse sentido de... O que você deve saber, o que você deve aprender em relação a isso? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, escutar. Muito importante. Todo mundo acha que sabe, né? Uhum. A gente ouve. Mas escutar, de fato, é... mais complicado. É porque, enquanto a gente ouve alguém falando, a gente já interpreta. Se não tiver um treinamento adequado para isso, a gente vai interpretando o que a pessoa falou. E aí tem vários exercícios, por exemplo, que eu ofereço no meu treinamento, que é assim, uma pessoa fala alguma coisa, a outra pessoa começa a agir como o que ela entendeu daquilo que a pessoa falou. E aí, no final, se fecha o exercício. Eu vou fazer do longo simples, tá? O curto para ficar claro. A gente chega à conclusão de que o que a pessoa acha que entendeu não era exatamente o que a outra pessoa falou. Uhum. Vou te dar um exemplo mais curto a respeito da importância das palavras e de como escutar e realmente dar o feedback direto para a pessoa é importante. Eu estava dando um treinamento na Inglaterra para uma universidade, um curso de pós-graduação em coaching executivo. Um grupo de primeira linha era o grupo piloto, então eles convidaram CEOs de grandes empresas, pessoas que estavam para se aposentar e queriam começar a trabalhar com coaching para fazer parte desse treinamento e também dar avaliação, feedback deles para esse projeto continuar dentro da universidade. E todos eles são muito fortes. E CEO, eles têm muita presença, muita força, eles são muito fortes na comunicação. E é engraçado, porque em português a gente não tem a diferença entre liberty e freedom. As duas coisas significam liberdade em português, né? Então, em inglês você tem duas palavras, liberty e freedom. Em português a gente tem uma palavra só. E a gente estava falando de valores, eles foram fazer o exercício, e um deles, o cliente, no caso, estava falando a respeito de liberty. E o coach começou a trabalhar e começou a falar freedom, freedom, freedom. O cliente ficou extremamente bravo, muito bravo. Ele falou, você não está me ouvindo, você não está me escutando. Como? Claro que estou, você está falando de freedom, eu estou falando de freedom. Eu não estou falando de freedom, eu estou falando de liberty. É diferente. E olha que interessante, porque em português não tem absolutamente nenhuma diferença. Só tem uma palavra, liberdade, liberdade, liberdade. E para ele, na cabeça dele, liberty é uma coisa, freedom é outra. O que ele queria não era freedom, era liberty. Então, como é importante a gente, de fato, escutar o que a outra pessoa está falando e não interpretar. Porque acabou que o coach, naquela situação, interpretou como freedom o liberty e
perdeu completamente a empatia do cliente. André, o nosso tempo já está se esgotando. Para nós finalizarmos o nosso programa, a principal característica que deve ser levada em conta no momento de se escolher um treinamento de coach, qual seria? Bom, a ética e a credibilidade da empresa. Hoje em dia tem muito curso entrando no mercado, isso não só no mercado brasileiro, agora eu estou falando do mercado do mundo inteiro, que eles dizem muito mais do que podem realmente oferecer. Então, por exemplo, certificação internacional em coaching, ótimo, né? Todo mundo quer. Agora, internacional mesmo, é realmente uma certificação, ou seja, existe uma avaliação ou um certificado de assistência? E se sim, quem apoia ou aprova essa certificação? É um órgão internacional ou é um amigo ou um familiar do treinador que mora fora do Brasil, por exemplo? Chega a ser banal assim, o que está acontecendo. E o coaching também, né? Então, às vezes a pessoa diz que ensina coaching e não sabe muito bem o que é o coaching, então de repente não está ensinando. Eu diria o seguinte, pesquisa na internet, faz uma pesquisa, mas de fato, dizem que a certificação X é certificada internacionalmente, por quem? Vai ver quem é o quem. Vai ver quem oferece esse certificado. E aí, com essas características, vai ver o que dizem. Né? As pessoas que frequentaram o treinamento, vai ver quais foram as experiências dela. Porque muitas coisas são muito atraentes em propaganda bem feita. Né? Agora, a melhor propaganda é a boca a boca. Graças a Deus, a minha empresa sempre teve uma propaganda boca a boca muito, muito forte, então eu sei o efeito disso. Mas independente da minha empresa ou não, não tem que ser comigo, é claro, mas tem que ser feita uma pesquisa e perguntar mesmo. E não perguntar para quem está vendendo, perguntar para quem sabe a respeito, né? Perguntar para quem já fez e perguntar a respeito do órgão certificador. Esse eu acho que é um ponto-chave para a pessoa se guiar. Tá certo, nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com a Andréa Lages, ela que é coach executiva, ela é diretora da International Coaching Community e também é CEO da Lambert, que foi a primeira empresa a oferecer curso de certificação internacional em coaching aqui no Brasil. Andréa, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, uma boa tarde para você. Igualmente, obrigada. O contato da nossa convidada vai aparecer novamente aí no seu monitor, www.lambent.com. Através desse canal de contato você pode caminhar a sua dúvida para a nossa convidada de hoje. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua atenção e até o nosso próximo programa.